Mano, pare e pensa rápido. Você já entrou em um lugar e sentiu um calafrio do nada? Tipo o corpo avisando que tem alguma coisa errada ali? Aqui em São Paulo, no centro da selva de pedra, né, existe um endereço que é rei desse sentimento. É ali na Avenida 9 de Julho com a Rua Santo Antônio. Se você olhar para cima, você vai ver um edifício que é o edifício da Praça da Bandeira. É um prédio de escritórios comum, muita gente trabalhando, uma correria lá. Mas se a gente pudesse escavar a história desse solo, a gente ia encontrar camadas de dor e que pouca gente aguenta ouvir até o fim assim sem se arrepiar. A gente está falando de um tempo em que, em menos de 30 anos, foi o cenário de um crime de família bizarro, assim, gente. E uma das maiores tragédias aéreas e de incêndio do mundo. De um lado, o professor universitário brilhante, que virou um monstro em 1948, e do outro, 187 almas que se perderam entre as chamas e o desespero em 1974. E no meio disso tudo, uma ponte entre o mundo dos vivos e os mortos, que é feita pelo maior médium do Brasil, o Chico Xavier. Será que é azar, má engenharia? Ou será que o solo tem uma memória que se recusa a esquecer do sangue que bebeu? Hoje a gente vai mergulhar fundo num dossiê, tá? Do crime do poço ao inferno do Joelma. Então faz o seguinte, pega um café, se ajeita aí no sofá ou na cama, onde você estiver, porque a história é longa e densa, tá? Mas vai te ajudar a mudar o jeito que você olha para o centro de São Paulo. Para entender o Joelma, a gente precisa voltar um pouco no tempo. São Paulo, 1948, a cidade estava naquela vibe meio de Chicago brasileira, crescendo rápido, mas ainda muito conservadora. E na Rua Santo Antônio, no número 483, morava o Paulo Ferreira de Camargo. E se liga no perfil do cara, tá? Ele tinha 26 anos, ele era assistente de química na USP, um intelectual, tipo, respeitado. E ele morava com a mãe, a Benedita, e suas duas irmãs, a Maria Antonieta e a Cordélia. A família era o que se chamava de perfeita. Mas dentro de casa, o clima era pesado, porque o Paulo, ele se apaixonou pela Ismaelita. Era uma mulher desquitada, tá? E pra época, mano, isso era um escândalo total, você tá com uma pessoa assim. Ainda mais pra pessoa, né? A mãe e as irmãs não aceitavam esse relacionamento. Era briga, humilhação, tensão 24 horas por dia. Só que o Paulo não era um cara explosivo não, tá? Ele era metódico. E é aí que a gente vê o psicopata florescer. Porque ele não queria só resolver o problema. Ele queria apagar a existência de 3 mulheres. Ele começou uma reforma estranha no quintal. Mandou cavar um poço. Os vizinhos perguntavam, ô Paulo, para que esse poço aí se sua casa tem água encanada? E ele, com uma cara de professor intelectual, dizia que era para fazer um experimento químico. Ou para ter uma reserva de água limpa, né? Mano, era uma frieza total. No dia 5 de novembro, o silêncio da casa foi quebrado por tiros. O Paulo matou a mãe e as irmãs. Assim, sem dó, gente. E ele jogou os corpos no poço onde ele mesmo planejou. Mas sabe o que é mais bizarro dessa história toda? Porque ele não fugiu. Ele continuou morando na casa, e aí ele saiu para comprar pão, deu bom dia pros vizinhos, deu aula na USP. Tudo isso com a mãe e as irmãs apodrecendo ali dentro de um poço que estava a metros dele no quintal. Ele chegou a escrever cartas para os parentes dizendo que elas tinham ido viajar para o Paraná porque estavam doentes. Mas, mano, o cheiro, não tem como esconder, né? O cheiro não mente. E os vizinhos começaram a sentir que algo podre estava vindo daquela direção. A polícia bateu lá no dia 23 de novembro. Quando os bombeiros começaram a escavar o poço, o Paulo percebeu que ia cair tudo, né? Que tinha caído a casa dele. Aí ele pediu licença para ir no banheiro, olhou no espelho e tirou a própria vida, tá? Aí, nesse endereço, o solo recebeu os primeiros 4 corpos. Mas o batismo de sangue não parou ali, tá? Um dos bombeiros que resgatou os corpos morreu dias depois com uma infecção generalizada. O povo já começou a falar que aquele lugar era amaldiçoado, e eu concordo, tá? Aí a casa foi demolida, o terreno ficou vazio por anos, ninguém queria morar ali. O mato cresceu de novo, né? E aí o silêncio tomou conta. Mas como a cidade não para, o processo ignorou todo esse aviso aí de maldição, tá? Agora corta para os anos 70. São Paulo tá no auge do milagre econômico, tá? O centro precisava de prédios modernos, de escritórios luxuosos e tal. Então, ignorando todo o passado sombrio da Rua Santo Antônio, uma construtora comprou o terreno
E aí, em 1971, o edifício Joelma é inaugurado. 25 andares de puro vidro concreto. Era o orgulho da arquitetura da época. Mas o prédio nasceu com um defeito de fábrica, gente, tanto espiritual quanto técnico. Naquela época, as normas de segurança eram uma piada perto do que a gente tem hoje. O Joelma era cheio de materiais inflamáveis, carpete no chão, tinha carpete no chão ao teto, pra vocês terem noção. As divisórias eram de madeira, os forros eram de fibra sintética, ou seja, inflamável, né? E o pior, não tinha escada de incêndio externa. As escadas eram internas e com o fogo elas viraram uma chaminé de fumaça. O prédio foi construído exatamente em cima de onde era o poço do Paulo Camargo. E o estacionamento ficava onde era o quintal dos corpos. Por 3 anos, tudo parecia normal. Empresas grandes, como o Banco Crefsul, ocuparam os andares, tá? Milhares de pessoas passaram por ali todos os dias. Até que chegou a manhã de 1º de fevereiro de 1974. Era uma sexta-feira chuvosa, a galera estava chegando para trabalhar, tomando café, ligando os computadores antigos e tal. E aí, às 8h45, no 12º andar, um curto-circuito no ar-condicionado começou a soltar faísca. Era um foguinho de nada, gente, um foguinho bobo. Mas só que ele encontrou um banquete ali naquele prédio que era totalmente inflamável, né? As divisórias de madeira, o carpete, tudo muito fácil de pegar fogo. Então, em menos de 15 minutos, o fogo já tinha pulado do 13º para o 14º. E o prédio virou uma tocha gigante. As pessoas entraram em pânico, né? Claro. Muita gente correu para os elevadores, e aí tava um erro fatal, tá, gente? Nunca vão para lá em questão de incêndio, tá? A energia caiu e os elevadores viraram fornos crematórios. Outros tentaram descer pela escada, mas a fumaça era tão densa, preta e quente, que ninguém conseguia passar. A única opção era para centenas de pessoas subir no telhado. E eles foram para lá, pro 25º andar. Eles olharam para o céu, esperando os helicópteros da FAB, e os helicópteros até chegaram. Mas, mano, pensa, como eles iam pousar? O Joelma não tinha heliponto. E as telhas eram de fibrocimento, que não aguentavam, elas estouravam com calor. E além disso, a fumaça estava tão densa que os pilotos não conseguiam ver a galera lá embaixo. Lá embaixo, na 9 de julho, a cidade parou, tá? Milhares de pessoas chorando, rezando, enquanto viam pessoas se jogando da janela. Porque, infelizmente, as pessoas preferiam a morte da queda ao invés de ser queimadas vivas. Foram horas de horror transmitidas ao vivo pela TV. E quando o fogo finalmente foi controlado, o cenário era de guerra, gente. 187 mortos e centenas de feridos. E no meio da perícia, os bombeiros encontraram algo que ia virar uma das maiores lendas urbanas aqui do Brasil. As 13 almas. 13 pessoas que morreram abraçadas dentro de um elevador. Elas estavam carbonizadas, o que fazia ser impossível identificar quem era quem. Elas foram enterradas juntas, e até hoje, no cemitério de São Pedro, as pessoas levam água para o túmulo, né? Dizem que quando você coloca água lá, você escuta o suspiro de alívio, porque as pessoas que morreram com sede insuportável por conta do calor do incêndio. A tragédia do Joelma não acabou quando o fogo apagou. O trauma ficou na alma de São Paulo. E é aqui que entra um capítulo mais emocionante dessa história. Entre as vítimas estava a Valquimar Carvalho dos Santos. Ela tinha 21 anos e trabalhava no setor de processamento de dados do banco. Ela era uma jovem cheia de plano e ela era muito apegada à família. A mãe dela, a dona Meimei, ficou destruída, gente. Com razão, né? Ela não conseguia aceitar que a filha tinha partido de um jeito tão cruel. Ela foi buscar conforto onde muitos brasileiros buscam, tá? No espiritismo ou na fé, né? E nesse caso ela foi encontrar com o espiritismo lá com o Chico Xavier. E o que aconteceu em Uberaba foi surreal, tá? O Chico psicografou uma carta que, segundo a família, era da Volquimar. Na mensagem, ela descrevia os últimos momentos do prédio e ela fala que ela não sentiu dor no fogo, tá? Que ela foi amparada por espíritos antes do pior acontecer. Mas o detalhe que chocou todo mundo foi a precisão técnica.
A carta trazia informações que só quem estava lá dentro saberia. A mensagem virou até o livro, que chama Joelma, 23º Andar. E depois um filme que muita gente assistiu morrendo de medo, mas que na verdade era só uma mensagem de paz, tá? O Joelma foi o caso que provou que mesmo com a maior das tragédias, a conexão com quem a gente ama não se quebra. Hoje, o prédio se chama Edifício Praça da Bandeira. Ele foi reformado, é super seguro, tá? E tem umas empresas modernas lá. Mas os relatos continuam. Os seguranças dizem que ouvem barulhos quando tá tudo vazio por lá. Tem gente que trabalha lá e jura que sente um cheiro de queimado do nada, assim no meio da tarde, né? E outros dizem que vem vultos no estacionamento. E esse estacionamento é justamente onde é o poço do Paulo Camargo, né? Onde ele enterrou a família. E depois de uma história longa dessa, a gente fica com uma pergunta na cabeça. Pelo menos eu fico. Foi coincidência? Foi só uma sucessão de erros humanos e engenharia ruim? Ou será que tem lugares que realmente concentram uma carga que a gente não entende? O solo da rua Santo Antônio viu o pior do ser humano em 48 e o pior destino em 74. Talvez essas tragédias estejam conectadas por um fio invisível de energia que a gente não sabe explicar. O Joelma não é só um prédio, né? É um monumento à memória de quem passou por ali, seja no poço ou nas chamas. É tenso. Mas e você? Você teria coragem de trabalhar lá? Teria coragem de subir lá no 13º andar às 6 da tarde numa sexta-feira? Deixa aqui suas opiniões no comentário, porque eu quero saber se você acredita em maldição de terreno ou acha que é só tudo psicológico. Bom, obrigado por acompanhar esse dossiê até aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo profundo, assim, mais denso, não esquece de se inscrever e deixar um like, tá? A gente se vê na próxima história, se você tiver coragem. Um beijo.